gente vai falar sobre o tal do rolezinho. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Maurício Augusto Pinto, que é psicólogo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Maurício, me chama também a atenção que existem alguns shoppings aqui em São Paulo. Eu não sei se isso ainda continua, mas já aconteceu de eu ir no shopping num dia específico de uma tribo de adolescentes. Daí, quando eu cheguei, estavam todos muito parecidos ali, fazendo o mesmo movimento. E parece que quem não era da tribo não era bem-vindo ali, não, no local. Tá. Por que os jovens sentem essa necessidade, doutor? É a busca de pertencer, né, Karen? O jovem tem uma necessidade muito grande de conquistar um espaço ainda. O jovem, via de regra, é tratado como criança, cobrado como adulto. Então, está naquela fase de transição que as pessoas falam, os aborrecentes, a dificuldade. E eu trabalho muito com adolescentes, tenho especialização, e a gente tem que entender isso. A situação deles é uma situação bastante complexa também. E eles precisam pertencer. Então, quando conseguem, muitas vezes, pertencer a uma tribo, a um grupo de semelhantes, eles, inclusive, se sentem mais poderosos e mais ousados também, que é o que caracteriza muito essa agressividade, essa violência nesses rolezinhos, né? Essa ousadia, eles se sentem seguros, estão em Exatamente. vários, né? Explica pra gente, doutor Maurício, pensando nessa questão psicológica, eu queria até entender, a minha mãe fala que brincou de boneca até muito tarde. Eu lembro que com 12, 13 anos, quando essas meninas agora estão lá na baladinha, eu brincava sim de boneca. Eu tinha algumas amigas mais velhas e eu me lembro exatamente de quando, de 2, 3 anos de diferença, eu ainda estava nas bonecas e elas já não quiseram mais brincar comigo. Mas isso era na fase de 14 anos. Muda, as gerações vêm mudando. Tem uma explicação psicológica para isso? Tem. Primeiro, assim, eu atendo muitos pais, quando eles... eu estou mandando meu filho para terapia. Eu falo, não manda enquanto vocês não vierem. E os pais muitas vezes vêm com uma história assim, né? Não, no meu tempo eu brincava assim, meu pai me olhava e eu já sabia que eu tinha que me comportar. Costumo dizer hoje, se você conseguir que teu filho te olhe, se dê por feliz. Porque eu digo para meus filhos, inclusive, falo, nós, hoje, a época que eu era criança, eu vivia nas cavernas. O mundo mudou muito, o advento da internet transformou o mundo. Quando imaginaria juntar 2.000 jovens? Isso seria impossível na nossa época. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de que as coisas mudaram muito. Um exemplo que eu fiz também, eu desenvolvi um projeto educacional de mudar a escola, porque a escola atual é idêntica à escola que eu estudei. Eles não querem mais isso. Não cabe, já não cabia muito na minha época, eu já me incomodava. Eu imagino hoje um jovem que chega em casa e faz... as coisas pulam na frente dele, estarem numa escola como a nossa. Hoje, vide os resultados que nós estamos tendo internacionalmente. Então a gente tem que começar a entender que o mundo mudou. Não que a gente tenha que aceitar passivamente tudo isso, mas a gente tem que ter uma compreensão maior do que está acontecendo. Tem que saber falar não, né, doutor? A dificuldade do não, né? Aquilo que eu falei, a gente não tem que aceitar essas mudanças passivamente. E hoje a gente está criando um mundo muito perigoso, porque os pais estão criando verdadeiros reizinhos. São crianças que não podem ouvir nãos. Mas eles têm o telefone e tal, eu também preciso ter. E essa ausência dos pais também em função da mudança dos valores, pai trabalhando, mãe trabalhando, crise onde as pessoas exigem muito mais, os pais têm pouco tempo para estarem com os filhos. Eu costumo dizer, se você conseguir ficar 15 minutos de atenção concentrada, não é com o seu filho olhando no celular. Hoje em dia você já faz um grande ganho, porque os pais não conseguem ficar hoje 15 minutos com seus filhos, que também não têm paciência de ficar com os pais, porque eles estão se bastando na frente de uma tela. Eu percebo, doutor Maurício, que a sociedade ainda está confusa. A mulher está no mercado de trabalho, isso é excelente, sou totalmente a favor. E estou aqui, quero voltar a trabalhar tranquilamente depois que o Davi nascer. Mas a questão principal que eu vejo é que a sociedade não soube muito bem lidar com isso. A mulher, ela tem que lidar com uma culpa. Eu nunca, e vou falar para vocês, eu nunca entrevistei uma mãe que trabalhe fora que diga para mim que não trabalha com culpa. Ela trabalha com culpa. O que é uma outra questão, pode fazer terapia, mas enfim, eu acho que isso vai estar intrínseco na mulher. Eu não tô nem de 5 meses ainda e já fico pensando como vai ser quando o Davi nascer e eu voltar a trabalhar. Então, a mulher vai ter que saber trabalhar com isso, mas não é por isso que é sim pra tudo, que toma o celular, que não vou falar não. Eu queria saber de vocês como encontrar esse equilíbrio. E hoje em dia é muito isso, né? Aquela coisa de, às vezes até tá no restaurante, a criança começa a falar demais. Primeira coisa. Celular. A primeira coisa. Dá um celular, dá um iPad. Toma um joguinho. Então,
é preciso realmente buscar esse equilíbrio. Porque isso é delegar a função ao eletrônico de cuidar do seu filho, né? Também é mais fácil para mim, ele fica distraído, Exatamente, né? Fica quietinho ali, se distrai e dá um sossego para os pais. Mas é muito importante esse acompanhamento, que o doutor estava dizendo, você tem que acompanhar, você tem que checar. E hoje, uma coisa que eu particularmente trabalho muito é que você crie crianças mais independentes, mais autônomas, com responsabilidade. Com capacidade de saber quando é não, quando é sim, né? Exatamente, e que eles tenham esse discernimento. Eu sempre falei para os meus filhos, façam suas escolhas, mas arquem com as consequências. E é importante que existam consequências. Tem muito pai, se você fizer isso, você vai ver. Se você beber, eu tiro tudo de você. Bebe e não tira. Perde autoridade totalmente. Aí a criança, quando percebe isso, fica tranquilo. Então é muito importante isso, que existam limites e que esses limites sejam, de fato, cumpridos. Limites. Mas que se dê, de certa forma, autonomia para a criança. Faça suas escolhas. Siga os modelos, que os pais serem modelos é muito importante também. Eu tenho ouvido muito hoje dos próprios jovens que as meninas estão bebendo mais que os meninos hoje. Por quê? Tem uma explicação para esse fenômeno? Eu acho que eles estão muito perdidos. Porque é uma alteração, de fato, né? Eles estão muito perdidos. Essa coisa, sabe? Você viu essa série Black Mirror? Que mostra a interferência negativa dos smartphones e computadores. Essas pessoas sabem se relacionar hoje virtualmente, com muita facilidade. E quando estão presencialmente com as pessoas, se perdem, não sabem muitas vezes como agir e fazem essas besteiras enormes. O doutor Maurício falou algo agora há pouco, que é o fato dos jovens, da criança, do adolescente, aprender tudo com o exemplo dos pais. O senhor já citou pra gente que muitas vezes quando os pais falam, meu filho tem um problema, o doutor Carlos deve ter visto isso se repetir. O problema tá lá na estrutura dos pais. Exatamente. Como é que funciona o atendimento, doutor? O atendimento desses jovens? Quando chegam esses jovens, o senhor sempre pede para falar com os pais também? Eu sempre trabalho pais e já houve caso, eu atendo há 27 anos em consultório, já houve caso de eu nem precisar conhecer os jovens. E o pai e mãe fazendo terapia. Eu falei, vocês estão agindo de forma totalmente inadequada e o resultado é esse. Então, primeiro é ser um bom modelo, ter bons valores, acreditar e, inclusive, não precisa ser santo para querer que o filho seja. Meus filhos, mas você bebe de vez em quando. Só que eu tenho uma idade, eu tenho uma condição diferente da sua. E é importante, o filho não tem nem que se comparar ao pai. Muitas vezes eu falava para meus filhos, você quer sentar no meu lugar? Você quer sustentar a casa? Você quer bancar a casa? Não, então deixa que eu estou numa posição diferente da sua. Então eu sempre trato muito os pais em paralelo, para que os filhos possam, de alguma forma, perceber uma mudança na estrutura e muitas vezes trabalho o filho para ele mudar a estrutura dos pais. Porque os pais são muito exemplo e hoje menos do que antes. Nós antes nos relacionávamos com pouquíssimas pessoas. Na minha época, sou muito mais velho que você, a gente tinha 20, 30 amigos, quando muito, pai, mãe, família. Hoje eles se relacionam com 500 pessoas no mínimo. Se o jovem não tiver 500 amigos na rede social, ele está totalmente por fora. Verdade. Então a interferência, a influência externa é muito grande. E aí eu quero abrir para uma coisa que me chama muita atenção, deve chamar a atenção de vocês. Como esses jovens se espelham nesses youtubers que falam e fazem muita abobrinha. Exatamente. Eu tava vendo um youtuber que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, ela e a mãe dela se xingando no YouTube e as adolescentes amam isso. As coisas são absurdas. Você vê aquele baleia azul, você ouviu esse fenômeno da baleia azul? Sim. Porque as Seu pessoas... desafio, acho que de 51, não sei o que lá, nível. Doutor, uma situação como essa já é comportamental, já tem algo evidente aí, não? Exatamente. Eu vi. E sabe o que acontece? Pais, via de regra, eles têm muito medo de perder o amor dos filhos. Isso principalmente as mães. E dificilmente eles admitem num primeiro momento. Eu falo, você está com medo de perder o amor dos seus filhos? Por isso você não diz não. Só que você vai se arrepender lá na frente. Então, esse medo de perder o amor dos filhos acontece principalmente quando os pais são separados. Porque aí começam, não, tem que gostar mais de mim. Né? Tua mãe não faz? Deixa que eu faço. E aí a criança, eu costumo dizer que num determinado momento da família se decide quem manda. E muitas vezes são os filhos que mandam em casa.
Nós não vamos lá porque eu não gosto daquele lugar, nós não vamos fazer aquilo. Os pais, muitas vezes, entram nessa. Doutor Maurício, o senhor usou uma palavra, eu quero usá-la agora, que é a ousadia que esses jovens vão pegando. Quando o doutor fala daquele ato que eles fizeram, de quase 2.000 pessoas se beijando simultaneamente, o que fazer? Até pra lei, de fato, né? Sim. Até pra polícia. O que fazer nessa hora? Vai levar 2.000 jovens pra prisão? O que está acontecendo, doutor? De quanto tempo para cá, o senhor falou que já atua há muitos anos, de quanto tempo para cá o senhor vê essa grande mudança? Ou não houve mudança, só os tempos mudaram? Mudou muito, e muito em função, de novo, da tecnologia, do advento da internet. Porque no meu tempo, se eu andasse de bicicleta sem as mãos, nossa, eu era o máximo. Na minha rua, nossa, olha o cara, sem mãos, que bacana. Hoje em dia, o cara está andando sem as mãos. Pera um pouquinho. Olha o cara andando em pé na bicicleta, numa ladeira, na neve. Então, os desafios ficaram muito maiores. E inacessíveis, né? E para chamar atenção, para se destacar, os jovens estão ousando cada vez mais e fazendo esses absurdos que a gente vê que chega esse baleia azul, essas coisas, ou um movimento como esse. Doutor, o que leva a esse desafio, que a gente já falou aqui no programa sobre ele? Eu conversei com uma professora que me chamou muita atenção. Ela falou que as adolescentes começaram... As adolescentes não, menininhas, 12 anos para mim da criança. Elas estavam contando... Ô, Pro, 11, 9, 10 anos. No intervalo, é assim, assim, assim. Não, mas a gente tá fazendo, a gente não vai chegar no último. A gente só tá fazendo para ver como é que é. Aí outras professoras já tinham percebido, foram ao conselho da escola. Ela também lida com a questão de não perder a confiança das crianças. Então, eles fizeram um conselho, reuniram os pais para saber como atuar, porque também você tem que tomar cuidado para a criança não parar de confiar em você ali. É complicado, exatamente, né, doutor? Porque quando corta o link, fica muito complicado para os pais. Eu costumo parabenizar mães, pais que conseguem que os filhos contem as coisas. Se consegue manter esse link, funciona muito bem. Mas, de novo, é muitas vezes a necessidade de chamar a atenção, de se destacar e de pertencer. Todos estão fazendo, eu vou fazer também. Porque os filhos têm muito isso de se comparar. Mas você faz. Eu, por acaso, não bebo, porque eu não gosto, mas não tenho nada contra. E eu falo para meus filhos, se eu quiser, eu posso. Eu acho que a minha situação é diferente da sua, que é isso, é manter a hierarquia e cada um no seu devido lugar. E aí é pra tudo, né? Aí a gente tá falando da bebida, embora a gente tenha um público que a maioria não consome, mas assim, vale pra tudo. Às vezes a menina quer fazer o que a mãe faz. Não, mas a minha irmã mais velha foi, mas você e o papai fizeram. Peraí. Não! Tem que ter. E quando eu falei sobre aquela série, que eu acho muito sério, essa 13 Reasons Why, que os adolescentes estão assistindo, pra mim é um perigo assistir sozinho. O adolescente assistir sem ter mecanismo pra assistir aquilo. Ou os pais vão ter que assistir também. Eu não sei como é que vai fazer, doutor. Mas tem uma questão psicológica agregada aí também, né? Eu estou preparando, inclusive, um trabalho em cima dessa série, que é para apresentar em escolas, palestras, para esclarecer isso, para que a criança veja aquilo com alguém que possa dar o suporte do que está acontecendo de fato. Porque, querendo ou não, o resultado dessa série é que a menina se mata. Esse é o grande resultado. Nossa, e parece que legal. Que há um endeusamento do suicídio. Exato. Essa necessidade de pertencer, de se destacar. E essa explicação, né? Olha, eu comecei a usar droga, mas eu tenho uma explicação para isso. Eu comecei a usar álcool, mas eu tenho uma explicação para isso. A outra se matou, mas tem uma explicação. Quando que a criança passa a ter capacidade de decidir sozinha sobre essas coisas, doutor? Depende muito dessa primeira infância que a gente falou aqui, né? Sim, verdade. Sobre drogas e etc. Isso. Eu acho que quanto mais falado for, mais acompanhado for, mais cedo ela vai tomar consciência do que é. Quanto a decidir o uso ou não, enquanto você estiver sob minha tutela, vivendo embaixo do meu teto, os pais têm que decidir por isso. Porque a criança não tem essa capacidade, nem esse discernimento de entender as consequências, como nós estamos dizendo. Os pais têm dificuldade para isso, não tem? Tem muita dificuldade, é o dizer não. O problema. Dizer não. Doutor Maurício, eu vou te perguntar uma coisa que é complicada. Outro dia eu conversava com uma mãe e ela estava com problema com os dois filhos. Um está com 15 e o outro está com 20. E os dois começaram a não fazer exatamente o que ela quer. Eu acho que eles têm uma educação ótima. Ela é um pouco exagerada, mas... Tava pegando no pé do mais novo porque foi pro shopping. Mas eu entendo, né? Uma criação cristã. E ela fez uma pergunta, Jaque,
aonde foi que eu errei? No caso deles, eu acho que não há um erro de fato, não. Há só uma mãe tendo que deixar os filhos crescerem. Mas quando há um problema de fato, um uso de drogas, um uso de álcool, essa ousadia em excesso, uma gravidez aos 12 anos, que infelizmente acontece muito. Verdade. De fato, os pais erraram? Como o senhor vê essa questão? Eu não gosto muito desse Complicado termo falar erraram, isso, né? né? Porque eles chegam muitas vezes no consultório, onde eu errei. Isso, então isso. fui eu falo, na verdade você não errou, porque ninguém comete um erro em sã consciência. O que você fez foi uma escolha, sem dúvida, com a melhor das intenções, uma escolha pensada, que infelizmente não trouxe o resultado que você esperava ou não trouxe um resultado adequado. Então reveja a sua postura. Não adianta ficar se autoflagelando, buscando a razão lá atrás. Se não resultou no que você esperava, reveja a sua postura, mas não perca o comando. Esteja o tempo inteiro se posicionando, que é aquilo que nós estávamos dizendo, como equilibrar isso. Entendendo que os filhos precisam mais dos pais do que os pais precisam dos filhos. E usar isso como uma ferramenta para ter esse controle. Porque não é ir para uma ilha deserta. Eu estava falando com os doutores fora do ar. Não adianta eu falar que agora as crianças que nascem nessa geração nunca vão ter um tablet, não vão assistir nada no celular. Isso é balela, né? Não adianta, exatamente. E uma coisa que eu acho importante, doutor, que eu falo sempre, eu trabalho muito, isso é uma crença minha, eu trabalho muito essa linha, inclusive nesse projeto educacional. A escola brasileira, na minha visão, trata a criança como idiota. E eles respondem como idiota. E muitas vezes a gente comete esse mesmo equívoco. A gente tem que entender que uma criança de 5 anos é capaz de tomar decisões, é capaz de ter funções. Não vou pedir para ele administrar a minha casa, mas os seus brinquedos você tem que guardar. É importante que você guarde por causa disso. Então a gente tem que, de alguma forma, porque ficar vigiando é muito complicado, hoje em dia principalmente. Não tem como vigiar. Algumas coisas têm que se tornar automáticas para a criança que já vão formando o caráter dela. É importante que a gente possa dormir sossegado. Eu tenho uma filha hoje que mora na França, tem um filho que está aqui fazendo universidade, ele pega o carro e vai embora. Não adianta eu ficar querendo monitorá-lo. Então o ideal é que a gente... Eu estava até brincando sobre essa amiga, mas assim, entender que chega uma hora que vai ter que ter um limite mesmo para você poder invadir. Exatamente. Não gosto da namorada dele. Sim. Bom, aí já é um problema seu que você não gosta da namorada dele. Ele vai namorar. Isso é uma privacidade. Não é verdade? É verdade. Então assim, é importante que a gente vá dando autonomia, sabe? Deixa no mínimo testar. Então você quer ir para uma festa, vai. Voltou de forma inadequada, senta, vamos conversar. Aí o senhor tá falando uma coisa que os dois falaram, que é o que todo mundo tá me falando. Jaque, criar bem um filho dá trabalho. Vai ter que esperar chegar, vai ter que dar uma olhada, ter essa proximidade. Bom, senti que chegou a hora, vou deixar ele com o carro? Bom, vou ter que esperar voltar, ver o que aconteceu, que horas chegou, tudo isso, né? Porque a interferência externa é muito grande hoje, a gente perde o controle. É muito difícil ficar vigiando o cachorro o tempo inteiro. O ideal é que você abra o portão e ele saiba que ele pode ir e voltar da melhor forma possível. Caso não o faça, consequências, que é aquilo que eu falo. Você pode fazer suas escolhas, desde que você arque com as consequências e que os pais cumpram o que falam. E aquilo que eu estava te dizendo, o castigo de tirar celular, tirar computador, isso não funciona. Porque eles sabem que vai tirar, eles usam outras formas. A escola usa do amigo. Pronto, resolvido. Exatamente. O que eu digo, o que surte muito efeito, que eu criei esse termo, é o castigo emocional. Como é que funciona? É você dar um gelol, por exemplo, na criança. Sabe? É perder em alguns momentos, isso o adulto estruturado tem que saber que a gente não precisa ganhar sempre. Muitas vezes é mais sábio perder para ganhar. A maioria das brigas, eu costumo dizer, é melhor não entrar, e a maioria das brigas que entrar é melhor perder. Agora tem outras que não. Aqui eu vou brigar até o fim. Então, perder de vez em quando para os filhos, mas eles vão precisar vir aqui. Não, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer. Tá bom, não faça. Perdi. Ah, pai, você me leva lá? Não. Não, mas eu tenho que ir. Se vira, cara. Lembra que você me pediu, que eu te pedi ali, você me falou não? É assim que o mundo funciona. Não adianta a gente criar uma lei dentro de casa que não funcione lá fora. Ensiná-los a vida, né? Se você chegar no seu trabalho e falar não pro seu chefe, ele vai te mandar embora. Quem manda aqui sou eu. Goste ou não das normas, quem manda aqui na minha casa Quem manda na sou nossa casa somos nós. Você não está feliz? Busca, conquista a tua liberdade e entendendo, não é que eu mando porque eu quero mandar. Eu mando porque eu tenho mais experiência, tenho a melhor das intenções
e quero o seu bem. O que eu falo, muitas vezes falei para meus filhos, falei, olha, você pode ficar muito bravo hoje com o que eu vou fazer. Porque eu sei que um dia você vai vir me agradecer por isso. Porque a minha intenção é a melhor. Ah, e a minha também é, mas eu tenho que encerrar, infelizmente, gente. Doutor Maurício, sua consideração final, rapidinho também. Acho que isso, a interferência da família é muito importante, a postura dos pais, sabendo dizer não sem culpa, não lutando pelo amor dos filhos o tempo inteiro, inclusive porque uma criança e um jovem não são capazes de amar, eles não têm maturidade para amar. Então, é preciso que nessa fase eles respeitem. Não busque que seu filho te ame, busque que teu filho te respeite. O amor virá depois. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu convido vocês para voltarem mais vezes. Vamos continuar essa conversa. Essa conversa rende muito e eu acho que vale a consciência. Não é também, dependendo da faixa etária, simplesmente proibir. Não. É dar uma educação onde você possa ir soltando e entender que às vezes vai ter que puxar mais um pouquinho e assim por diante. Eles têm que ter autonomia, né? Exatamente. Ai, vou mandar um beijo linda. para minha mulher também, para Cristiane, e para minha sogra que faz aniversário hoje. Isso aqui é um Sogra faz programa. aniversário Isso aqui é hoje. família, né, Jorge? A gente se Família, sente... prazer receber vocês aqui. Prazer Quem quiser entrar também, em contato com o doutor Maurício Augusto, telefone 0 operadora 11 3578-7836 e 3586-4227. Obrigada, doutor Maurício. Obrigado você, Já te convido Karen, para muito voltar, prazer. viu?